dar agora as maiores explicações. Carla, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que antes você se apresentasse para os nossos ouvintes, para depois a gente então começar o nosso bate-papo aqui. Muito bem-vinda. Boa tarde, vereador Anderson, boa tarde, ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, tá? É sempre uma honra, uma felicidade falar de um assunto tão importante para mim, de um assunto tão relevante no eixo temático da saúde materno-infantil, que caracteriza também a saúde pública do nosso município. Então, a gente está aqui hoje para falar desse tema tão valioso, tão importante, que ainda gera muitas dúvidas para as famílias, é muito voltado para muitas culturas enraizadas. Então, eu espero que seja bastante produtivo esse bate-papo, tá? Para todas as mamães, todos os familiares, tá? Que vocês aproveitem bastante. Beleza, Carla. Você está lá no CEAI, antigo Viva a Vida. Você é nutricionista, não é isso? Sim, sim, Tá, sou nutricionista. tá. E o que que você faz lá no SEAI? Só para os ouvintes aqui, qual que é a sua atuação especificamente no SEAI, antes da gente partir para as nossas perguntas e questionamentos. Qual que é a sua Sim. atividade principal? Eu trabalho no SEAI, né, o antigo Viva a Viva a Vida. Vida, como é conhecido até hoje, há quase 8 anos. Eu sou nutricionista materno-infantil, eu Ah, sou especializada, pós-graduada em nutrição materno-infantil. Então, o SEAI hoje ele é unificado, tá? Mas eu trabalho no setor de baixo com a demanda de nutrição materno-infantil. Então, essa minha demanda ela começa desde a gestação de alto risco. A gente atende todas as gestantes que são encaminhadas da atenção primária, que tem os seguintes, alguns critérios como diabetes, hipertensão, obesidade, e a gente atende também a parte da pediatria. Então, 90% dos nossos critérios de atendimento são os bebês prematuros, que são bebês egressos da unidade de terapia intensiva, entendi. neonatal, né? Principalmente os bebês que vêm do Hospital São Paulo, né? E alguns casos também, né, completando a outra porcentagem de doenças respiratórias, anemias e outras condições clínicas de saúde. Então, a Entendi. gente recebe esses bebês de 0 meses e dá continuidade no tratamento até 12 anos de idade. Até 12 anos de idade. Para Até mim, você 12 falou 12 anos. meses de idade, 12 anos. Não, não, o tratamento, na verdade, é um Do acompanhamento, acompanhamento. né? Ele é contínuo e, além disso, a gente engloba um pouquinho também, vereador, porque nós temos uma equipe multidisciplinar, Sim. né? O serviço da nutrição, ele é essencial, mas nós temos também um pediatra. Então, esse público-alvo é que seja gestante, os bebês, as crianças, independente do critério clínico, da sua faixa etária, ele passa primeiro pelo médico, seja pelo obstetra, ou seja, pelo pediatra, depois pela nutricionista, pelo psicólogo, pelo enfermeiro e pelo assistente social. É equipe multidisciplinar mesmo, né, É a cara? multidisciplinaridade mesmo. Interessante. Agora, só assim, não está no nosso script, mas eu gostaria só para. A dúvida minha pode ser a dúvida também, né, dos nossos ouvintes, né? Como essas crianças e mães chegam ao SEAI? Eles são direcionados por quem? Encaminhados por quem? Como é que funciona essa questão toda, essa Sim. sistemática, vamos dizer assim? Uma ótima pergunta, porque realmente isso é uma dúvida que aflora mesmo até hoje, por isso que a equipe está sempre fazendo o matriciamento. A gente tem esse trabalho, a gente faz atendimentos remotos, a gente faz todos esses matriciamentos. Então, na verdade, o encaminhamento ele começa pela atenção primária. A atenção primária de Muriaé, que é composta pelos PSFs, recebe esse matriciamento realizado pelo SEAI, que começa desde a nossa gestão, a nossa coordenação e toda a equipe multidisciplinar. Então, a gente leva esse treinamento mesmo, esse treinamento com todos os critérios e essas diretrizes que vêm do Estado, da Secretaria de Estado de Saúde de Belo Horizonte. Então, através desses critérios, o enfermeiro da unidade, juntamente com o médico, ele vai detectar e ele vai fazer o encaminhamento dessa criança ou dessa gestante lá para o SEAI. Lembrando que o SEAI é a referência mesmo aqui em Muriaé, que a Uhum. gente tem hoje do alto risco, justamente por se tratar da atenção secundária. Então, naquele momento, o paciente, o usuário, ele vai deixar de fazer parte
da atenção primária e vai ter um atendimento, um acompanhamento compartilhado no CEAI, que é a atenção secundária. Entendi. Agora, de novo, a dúvida é minha, pode ser do ouvinte. Você poderia explicar melhor o que é esse matriciamento, só para... Claro. O matriciamento, ele nada mais é do que o treinamento. Ah, tá. Tá? Ele é o treinamento. Então, realmente, é uma dúvida mesmo, né? A gente usa esses termos mesmo de saúde, porque isso, na verdade, é um protocolo do CEA, isso é um protocolo do Estado, é um protocolo da Superintendência Regional de Saúde, né? Então, na verdade, é esse o termo utilizado, mas nada mais é do que esse treinamento mesmo. E é um trabalho contínuo, tá? A saúde, ela gira em torno disso, é desse trabalho contínuo mesmo, e é através disso que a gente tem sempre essa rotatividade e essa captação mesmo dos nossos pacientes. Entendi. Mas aí, Carla, o CEAI é uma unidade, então, do Estado, né? Isso, com gestão compartilhada Ah, com o município. município. Interessante. Isso é muito Isso, importante também os nossos ouvintes isso. entenderem. Então, há uma complementariedade entre a atuação do município e do Estado nessa questão. Exatamente, exatamente. E a gente tem sempre os nossos gestores municipais completamente envolvidos, assíduos e todos participativos nessa gestão, tá? Beleza. Ok. Você já deu um preâmbulo, mas agora eu gostaria que você, né, nos dissesse, por favor, como a atuação, a sua atuação no município e no seu trabalho voltado para o aleitamento materno, especificamente, que foi um tema abordado aqui. Você sabe, nós já conversamos sobre isso, você tem até um trabalho sobre essa questão, né, do banco de leite materno, nós vamos abordar mais logo em seguida. Mas nós trouxemos aqui a secretária de Saúde, a doutora Luísa Agostinho, né, discorremos, há uma demanda de mães que gostariam do banco de leite materno e mulher, mas sobre essa questão do aleitamento, especificamente, Carla, o que você tem para nos trazer? Como eu falei, né, justamente por eu ser nutricionista materno-infantil, por eu atuar nesse eixo temático, não tem como a gente não falar de aleitamento materno, né? Então, o aleitamento está presente mesmo como forma de conduta mesmo, de conduta nutricional em todas as minhas orientações de incentivo e de apoio. Até mesmo esses projetos, né, que nós temos, que vamos falar mais para frente. Eu também, junto com a coordenação do SEAI, nós temos vários trabalhos envolvidos com o aleitamento materno. Já participamos de congressos, já publicamos esses trabalhos. Inclusive, semana passada estivemos em Belo Horizonte, na Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, representando o município de Muriaé, justamente para levar um trabalho sobre o aleitamento materno, sobre essa importância. E, na verdade, vereador, como 90% praticamente dos lactentes atendidos lá no CA e no Viva Vida são bebês pré-termos, ou seja, bebês prematuros, eles são bebês de alto risco. Sim. Né? Então, não tem como a gente deixar de abordar o aleitamento materno, porque você está lidando ali com um bebê de alto risco, de altíssimo risco. Então, a gente já sabe, já é comprovado cientificamente a supremacia do aleitamento materno. Então, o meu trabalho, bem como de toda a equipe, que já começa lá na pediatria, é a busca incansável e incessante pelo incentivo mesmo, o apoio e a prevenção nas nossas práticas clínicas, salvo em alguns casos de contraindicação, né? Porque a gente sabe também, é muito importante falar, né? Algumas mães, infelizmente, não podem amamentar, tem algumas condições clínicas exclusivas, né? No caso são mínimas, né? Mas tem o vírus HIV e o uso de alguns medicamentos incompatíveis com a amamentação, e isso, claro, é avaliado pelo médico, né? Geralmente pelo obstetra, o médico que fez o acompanhamento dessa gestante, então verificou todo o estado clínico dela, enfim, e algumas condições também para o bebê, que são mínimas também essas condições, mas alguns casos como uma galactosemia, né, algum erro inato do metabolismo, uma fenilcetonúria, mas é muito raro, principalmente aqui no município de Muriaé. É muito raro mesmo a gente ver essas condições associadas, né? Então, é isso aí mesmo, está presente em todos os dias, na nossa rotina diária.
São as 3 palavras-chave mesmo, que é o apoio, a promoção, o incentivo e a proteção, tá bom? Perfeito, perfeito. Então, são casos raríssimos, no caso das crianças, né, dos bebês, que eles não podem se alimentar do leite materno. Sim, Casos sim, raros. são casos raríssimos. Raros extremos, né? Raros extremos, mais adiante a gente vai ter oportunidade de falar isso também, como um dos benefícios, né, que geralmente está associado a essas culturas enraizadas mesmo, Entendi. tá bom? Então, são em mínimas condições mesmo que esse bebê não pode receber o leite materno. Beleza, Carla. E com relação ao agosto dourado, por quê do agosto dourado? Porque Então, porque, né, realmente é muito interessante, né, essa pergunta. A gente sabe que tem o agosto dourado, né, todos os anos, é caracterizado pelo mês de agosto, né? Então, assim, por quê o mês agosto dourado e por que a cor dourada? Então, na verdade, assim, é um mês de representatividade, né, para a bandeira da amamentação. Justamente para quê? Como objetivo de decretar isso tudo que foi falado até agora, né? Da importância, da relevância do aleitamento materno para o bebê e para a mãe. sim, Então, a importância é isso, é frisar todos esses benefícios, né? Como eu falei também, já é comprovado cientificamente a supremacia do leite materno. Então, já é de conhecimento também que uma criança saudável, ela é assim, sem sombra de dúvidas, ela vai ser um adulto com menos problemas de saúde, né? Isso vai repercutir para uma vida inteira. E isso vai representar também, principalmente um bom ganho de peso, né? O pleno desenvolvimento da criança, ele vai começar a acontecer no seu bom ganho de peso. A gente já sabe que o aleitamento materno, ele não só propicia, como ele favorece esse ganho de peso do bebê, né? Com todos os constituintes que ele tem, a lactose, que é o açúcar predominante do leite, já é comprovado também, é um fator de crescimento para o bebê, né? Então, a gente está falando aqui só de benefícios mesmo, né? E, na verdade, também a gente sabe que possui impacto para diversas faces, né? As esferas de quê? Tanto a esfera psicológica, a esfera econômica e a esfera social também. a esfera psicológica, a gente, né, aquela questão, você pode explicar melhor, acredito ser, da, da questão Vínculo. do vínculo, né, da proximidade da criança com a mãe no ato do amamentar. Seria isso então, Carla? Seria isso. Favorece completamente, tanto é que é o primeiro benefício mesmo que a gente consegue ter dessa forma mútua, mãe e bebê. É o vínculo, né? Claro que para isso também precisa ter uma rede de apoio, né? Sim. Essa rede de apoio que a gente fala, ela vem, obviamente, dos profissionais de saúde, mas ela vem também da família, tá? Principalmente. Economicamente, a gente fala também, né? Porque é um quesito de suma importância, né? Principalmente em detrimento ao uso de fórmulas lácteas. Uhum. Claro que esse conceito que eu estou abordando aqui não caracteriza de forma alguma um julgamento, tá? A mãe sabe o que é melhor para o seu filho, mas isso trata apenas de um esclarecimento mesmo, né? Porque o que a gente vê hoje, principalmente aqui no município, é um uso precoce de fórmulas industrializadas, né? Então, isso vai repercutir um impacto numa questão econômica. Primeiro, para a saúde do bebê, né? Que de fato é o primordial, né? É o mais importante. Então, isso aí pode induzir mesmo o risco de uma enterocolite necrosante, porque é uma condição de inflamação específica do intestino, levar a uma alergia justamente pelo um contato precoce com a proteína do leite de vaca, porque essas fórmulas industrializadas, elas vêm do leite de vaca, claro que não é propriamente o leite de vaca, é uma fórmula melhorada, até porque eles passam por rigorosas fiscalizações, né? Enfim, então essa fórmula não pode ser comercializada sem toda essa fiscalização. Mas a gente sabe que a criança ali, o bebê, a gente sabe que tem ainda uma formação de uma microbiota na vida extrauterina, então aí é importantíssimo a gente pegar esse momento tão importante e incentivar mesmo o aleitamento materno para ter um impacto assim muito positivo na formação da microbiota desse bebê. Então é uma coisa que assim a fórmula não vai
garantir isso. E a gente vê isso também na prática clínica, porque é muito importante a gente falar da teoria, mas é importante a gente correlacionar também com os dados clínicos. Está crescendo absurdamente os casos de alergia à proteína ao leite de vaca em lactentes, coisa que, assim, a gente não ouvia falar, tipo assim, há 5, 6 anos atrás, entendeu? E hoje isso praticamente virou uma realidade no município. É claro que tem também um histórico de atopia, um histórico com a família. Ah, porque eu, quando eu era pequena, eu tive alergia, então meu bebê vai ter. Tem uma certa relação, mas também já é cientificamente comprovado que um dos principais fatores, né, isso se não for o primeiro, causador de alergia à proteína é a introdução precoce de fórmula láctea. Tá? Principalmente antes dos 90 dias de vida, que tem toda essa relação com essa formação da microbiota do bebê. Então, assim, a gente pode ficar aqui até amanhã falando, porque a gente vai falar somente dos benefícios mesmo. Então, esse, sem dúvida, seria o impacto econômico mesmo, até porque também é importante a gente respaldar isso para a família, né? Porque o bebê também não é só leite, o gasto dele, né? Ele tem ali, a família vai ter o gasto com as fraldas, com os medicamentos, as vitaminas essenciais, né? Nos primeiros meses de vida, que são mesmo preconizados pelo Ministério da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, assim, essa introdução, às vezes precoce, de uma forma desnecessária, até mesmo pela falta de informação, que as famílias não têm, vai gerar um orçamento a mais, né? Pela aquisição do leite, vamos dizer assim, artificial, vamos usar dessa Sim, forma, sim. não é? E isso gera um custo a mais, né? Evidentemente. E você falou da macrobiota, e a gente fala assim, o desenvolvimento da flora intestinal, né? Eu já andei lendo sobre isso, mas você citou uma expressão aí que fico ligado, atopia, é isso que você falou? O que Isso. vem a ser, Eu Carla? falei É isso mesmo que você disse? Isso aí, eu falei atopia. A atopia, ela é como se fosse uma pré-alergia. Ela está Ah, relacionada aos episódios das famílias da alergia, né? Então, na verdade, ela está relacionada sim. às reações adversas, né? Qualquer alimento que a gente possa consumir, ingerir, dependendo, nosso corpo ele pode reconhecer como uma substância estranha, entendeu? Então, assim, existem alguns históricos, sim, de famílias, né? Como foi o exemplo que a gente citou. Por exemplo, se eu tive alergia na infância, significa que o meu filho vai ter. Não, não é bem assim. A alergia, ela não está propriamente relacionada à genética dos pais, entendeu? Sim. Mas seria relacionado a essa questão mesmo, de reações, tá? Então, os ouvintes aí, né, que estão nos acompanhando, prestem bem atenção, né? A gente falar é muito fácil, né? Mas a gente tem que trazer, quando a gente traz uma pessoa especialista, entendida no assunto, aqui nós estamos defendendo, lógico, dentro das possibilidades das mães e tudo, né, o aleitamento materno, porque ele traz diversas, diversos benefícios, tanto para a criança, a gente é óbvio, né, o desenvolvimento é o principal, né, o relacionamento, né, essa proximidade com o filho, né, com o bebê, com a mãe, não só isso, também como questões relacionadas ao dinheiro, né? Óbvio. Mas o principal é a saúde. E eu sempre bato nessa tecla aqui, Carla. Saúde é prevenção. Saúde pública é prevenção. E quando a gente fala em prevenção, o melhor para nós é, na medida do possível, o aleitamento materno. E quanto mais, então, enquanto política pública, eu como representante do povo, nós temos que olhar como um todo, né? Logicamente que a sua participação como profissional da área nos facilita transmitir para os ouvintes, né? Apesar das questões técnicas, mas a gente tenta traduzir os benefícios, tudo isso é envolvido na política pública que visa o bem-estar da população, logicamente uma qualidade de vida melhor, não só hoje no presente, como no futuro. Isso é indiscutível. Por isso que a gente aborda esses temas tão importantes e que as pessoas têm que ser informadas, entender e levar isso para dentro de casa. E mais do que isso, trazer como hábito, difundir,
entre os familiares, para que a gente sempre tenha condições de melhorar sempre. A cor dourada, especificamente, você sabe explicar o porquê da cor dourada? Porque o gosto dourado tem que entender, Paulo. Exatamente. Por que dourado e não outra cor, Porque né? não é cor de rosa, azul, verde, né? Exatamente, é isso aí. Bom, nós temos a cor dourada porque essa cor dourada ela faz referência justamente ao padrão ouro. Ah, tá. O que que é ouro? Ouro é uma coisa boa, né? Uhum. Muito boa, tudo, qualidade. Então, na verdade, para o Ministério da Saúde, essa referência e essa cor ouro, ela significa qualidade, né? A gente já falou bem da supremacia. A supremacia, na verdade, o conceito dela é a qualidade mesmo, né? Significa ser uma coisa que é muito boa, tem excelentes efeitos para a saúde, né? Enfim, então, na verdade, essa cor ouro significa mesmo a qualidade do leite materno. A gente engloba, na verdade, essa resposta na outra, né? Porque a gente já falou também que isso é porque esse alimento ele é completo para o bebê, né? Até o 6º mês, de forma exclusiva e complementar até isso, até 2 anos de idade ou mais, tá? Ou mais. Tem muitas mamães aí que amamentam, vai além, entendeu? É 2 anos e meio, é 3, é 4, e o bebê gosta, e a mãe também gosta, e tá tudo certo, tá? É isso aí mesmo, né? Então a gente sabe também, voltando nessa questão da qualidade, né? O leite materno, por ser considerado esse padrão ouro, ele é um alimento completo, nutricionalmente completo. Ele contém todas as proteínas mesmo, a lactose, que eu já falei que é o açúcar, é um fator de crescimento para o bebê. Ele contém gordura, que na verdade é uma gordura boa, né? A gente fala às vezes assim, gordura, e as pessoas logo assustam, né? A gente tem a gordura ruim, mas a gente tem a gordura boa também. A gente tem os probióticos também, né? E a gente tem, assim, o principal, né? Que são as células de defesa da mãe, né? Os anticorpos da mãe que passam para o bebê. Então, na verdade, é esse o fator de proteção que o bebê já recebe naquele início de vida e que vai repercutir numa longa caminhada nele aí, com efeitos muito positivos na saúde, tá? Eu gosto de lembrar aqui também, porque a gente fala muito dessa questão assim do leite materno e é bom a gente evidenciar também o colostro, tá? É o leite materno, com certeza, mas o colostro muitas pessoas já devem ter ouvido falar, é conhecido até como a primeira vacina, né, do bebê. Então, assim, o colostro, ele tá tudo de bom ali concentrado, é um leite muito rico em gordura, tá? Tanto é que quando a mãe acaba de ganhar ali o seu neném, é aquele bem pouquinho mesmo que sai, e isso, na verdade, gera muitas dúvidas, muito medo, as mães, elas ficam muito aflitas, elas pensam, meu leite não está descendo, tá pouquinho, tá, mas é aquilo ali mesmo, é aquele pouquinho mesmo, tá? É a capacidade do estômago que o bebê aguenta, são no máximo 5 ml. O estômago do bebê é muito pequenininho, no primeiro dia ele não chega nem a ter o tamanho de um grão de feijão, para a gente ter ideia. Então, assim, de tão perfeito que é esse alimento. E aos poucos, depois, a mãe começa a entrar naquele processo de apojadura, que é propriamente o processo da descida do leite, né? Então, assim, a gente deixa esse recado aqui, que faz jus mesmo à cor ouro, por se tratar da qualidade dele e de todo o seu valor nutricional associado. Perfeito, perfeito. Carlos, nós já discorremos, aliás, você já discorreu aí sobre os benefícios, né, do aleitamento materno, mas, assim, tem outras questões, né, você falou do intestino, pela macrobiota e tal, mas tem outras questões também, tem até na formação dentária e tal. Você gostaria de discorrer mais alguma coisa sobre os benefícios, tanto para a criança como para a mãe, para a gente ter um pouquinho mais de clareza e esclarecimento para a população? O que você acha? Com certeza, vereador. Obrigada pela pergunta. Realmente foi uma colocação muito interessante a sua, né? Porque a gente falou mesmo do intestino, mas os benefícios realmente não ficam presos só ao intestino do bebê mesmo, não, tá? Então, vamos abordar esses benefícios, sim, porque é muito importante, tá? Vamos começar pelos benefícios das mamães, tá bom?
Existem inúmeros benefícios associados, né? Mas na verdade, assim, primeiro benefício é a redução do sangramento dessa mamãe após o parto, tá? Que é muito importante. Ajuda a evitar a osteoporose, protege contra doenças vasculares, tá bom? Diminui também muito a incidência de câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio, tá? Intensifica a perda de peso, né? Esse também é muito bom, Aí, ó. Olha aí, olha só que né? bacana. A gente só está encontrando coisa boa, né? Só coisa boa. E assim, não deixando de falar, lógico, que até mesmo o senhor abordou na inicial a questão do vínculo, Sim. né? Que é o principal mesmo, vai estar no patamar mesmo, aquele vínculo, o afeto, que é o benefício mútuo mesmo, mãe e bebê, né? Então, a gente chega aqui agora, né, nesses benefícios mesmo do bebê, conforme você já orientou mesmo, né? Estimula muito, fortalece essa questão da arcada dentária, tá? Desse fortalecimento mesmo, coisa que até assim é importante a gente frisar também que o bico da mamadeira, ele não faz isso, tá? Ele é justamente porque ele é mais fácil, tá? Então, assim, tanto é que dá trabalho pro bebê, né? Às vezes a mãe acha assim, o bebê tá cansadinho, acontece do bebê ficar cansadinho, mas a gente não pode associar esse ato com um mal pro bebê. Eu já tive, às vezes, eu já tive uma vez lá no CEAI, uma paciente que foi para mim numa consulta de retorno toda preocupada e ela falou assim: Carla, eu tô achando que eu vou ofertar a mamadeira. Eu falei: claro, vamos conversar, então me conta por que você quer ofertar a mamadeira, se for alguma dúvida que eu posso te ajudar, se for por vontade própria, né? Então a gente tem que escutar mesmo o paciente, ver a demanda, porque na maioria das vezes essa desvinculação do aleitamento está associada a uma má orientação. E foi o que aconteceu. Ou até mesmo uma cultura mesmo enraizada. E ela falou assim, não, porque o meu bebê, ele cansa muito quando ele mama. E aí ela tava com o bebê e tal, eu falei, bom, o bom é que bebê que mama no peito é chicletinho de mãe, né? Ele vai pedir o tempo todo, eu quero ver ele mamar. Não deu outro, ele mamou. E aí eu falei com ela, pode ficar tranquila, você tem certeza que esse é o motivo? Ela é. Eu falei, não vai precisar mais. E ela assim, ela deu uma respirada, ela riu assim, ela ficou feliz, ela, porque eu falei, isso é super normal, entendeu? O bebê, ele cansa mesmo porque faz força, mas esse cansaço, ele é completamente benéfico para ele. E ela não sabia, ou seja, era uma questão assim, pra gente, nós profissionais, isso é muito simples, É né? lógico. Enfim, mas aquilo assim mudou o dia daquela mãe, porque ela realmente ela não sabia, ela achou que estava associado a alguma outra condição da criança, até É com um problema, respiratório. exatamente, com um problema respiratório, entendeu? E não era. Tanto é que o bebê, ele para um pouquinho para descansar. Algumas mães até acham que o bebê já acabou de mamar, tá satisfeito, e o bebê pega de novo, mas é isso aí, é o descanso, tá? Mas é um favorecimento muito bom pro bebê, tá? A gente só tem a agregar mesmo, tá? É porque a criança acaba utilizando né, a Sim, mandibulazinha ali e vai fortalecendo a exatamente. musculatura ali toda. Exatamente. E tem toda aquela questão também dos movimentos fonoarticulatórios, Exato. né? Então, toda essa questão da face é só de favorecimento mesmo para o bebê, tá, gente? Fiquem tranquilos, tá? Pois é. Só benefício. Eu vou dar uma de biólogo aqui, né, seguidor de Darwin, né? O que a natureza, né, preparou, levou anos, milhões de anos, né, para deixar no ponto, né, Carla? Não é uma questão cultural, né? Ou essa nossa forma de viver né, no nosso tempo contemporâneo, nossa vida contemporânea, que vai contra a natureza. Então, assim, mas é fácil falar, né? Você não é mãe, você não traz o menino agarrado você. Não é isso. Aqui nós estamos Com falando de saúde certeza. pública, trazendo para as pessoas a importância, né, do aleitamento materno e todos os benefícios decorrentes. É só isso. Exatamente. É a disseminação do conhecimento. É isso aí. Perfeito, Carla. Porque eu sou de acordo também, né? A gente que está inserido na saúde pública, né? Sim. Já tem uns anos aí que eu atuo na saúde pública, então, assim, realmente é aquilo que você falou, é a prevenção.
É a prevenção. Não tem como você falar de saúde pública se você não falar de prevenção. E o Né? aleitamento materno é prevenção pura, É né? prevenção pura. Isso é Evita-se vários problemas no futuro para a criança, com toda certeza. além de propiciar o desenvolvimento perfeito, Com né? toda certeza. E a Não é gente isso? pode aqui até dar continuidade aos demais benefícios, né? Sim. Principalmente como o senhor abordou essa questão do desenvolvimento, tá? É nítido isso também. A inteligência do bebê, o desenvolvimento cognitivo, que está relacionado também a cognição, a inteligência, o motor, os movimentos desse bebê. Ele atua, assim, propriamente falando, é uma intervenção precoce o aleitamento materno. Ele é uma estimulação precoce. A gente não pode deixar de abordar isso e a gente consegue ver plenamente esses benefícios mesmo, tá? Então, o vínculo também, como a gente falou, o vínculo ele vai ser sempre o primeiro benefício mesmo, esse benefício mútuo, essa troca de mãe e filho, tá? Redução de cólicas também, que é uma outra condição clínica que a gente vê muito na saúde pública, tá? A gente vê, claro, também que isso é uma prática, a gente vê em consultórios, tudo, mas a gente está envolvido na saúde pública, principalmente os bebês prematuros, né? Abordando aquela questão da microbiota que a gente falou lá na inicial, né? Aquela formação ainda, aquela imaturidade dos movimentos peristálticos do bebê. Sim. Então, assim, é claro que assim, a gente não está aqui falando, Carla, mas o bebê que mama no peito não vai ter cólica. Não é isso. Tá, gente? A gente deixa isso bem claro para os nossos ouvintes, tá? A cólica, ela é um processo fisiológico, tá? Justamente pela formação do intestino, aqueles movimentos peristálticos, o que são os movimentos peristálticos? É a parede do intestino, né? Isso aí, a gente às vezes vai se agarrando aqui com esses termos técnicos, né? Mas é isso aí, é muito importante a gente frisar isso. Então, na verdade, não é que o bebê ele não vai ter cólica, só que a gente vê que os efeitos são mais brandos, Sim. comparado com a fórmula, né? A fórmula artificial. Vamos falar a fórmula artificial, sim, é mais fácil para as pessoas poderem entender, tá bom? Então, assim, a gente vê isso na clínica. Os bebês que são amamentados no peito, eles não estão propriamente livres da cólica. Agora, tem bebê que não vai ter? Tem bebê Mas é uma condição que não vai ter. individual. Exatamente, exatamente. Assim como a nutrição é uma condição individual, né? Os riscos também, né? Eu não posso deixar de falar aqui, né? A questão da alergia, né? Que é muito importante. A gente falou também na inicial, mas nunca vai ser falar muito sobre alergia, tá? É comprovado também não só a redução, como a prevenção, tá? Da alergia. Eu posso ter também um bebê que desenvolveu alergia mamando no peito exclusivamente. Podemos sim, mas a incidência não chega nem a 1%, tá? Isso eu estou te falando comparando com a literatura, tá? Sim. Não chega, a incidência não chega a 1%, tá bom? Comparado também com o uso da SOF. Então, a gente, assim, são muitos benefícios acerca mesmo dessas condições do aleitamento, né? A gente sabe também que previne a obesidade, né? O leite materno ele é de fácil digestão, né? De fácil absorção, tanto é que é muito normal também. Mas o meu bebê ele fica às vezes 7 dias sem evacuar. Pode ser normal, se o bebê não tiver claro, apresentando, isso também vai ser discutido com o pediatra, que faz a puericultura desse bebê, né? Então, se o bebê não está apresentando uma distensão abdominal, que é a barriguinha inchada, a barriguinha estufada, se o bebê não está apresentando aquele choro, a mãe sabe reconhecer o choro de fome, o choro de dor, o choro de cólica, quer dizer que está tudo tranquilo, não sobra. Ele é tão assim, perfeito que não sobra para ele digerir, não sobra para absorver, é tudo aproveitado mesmo pelo corpo. Tá? Então, conseguimos falar aí, claro. Acho que um pouquinho de vários dos benefícios, né? Com certeza. Eu gostaria só, Carlos, de ir complementando a sua fala, quando você se refere à literatura, só para os ouvintes entenderem, é que assim, aquilo que já foi estudado e apresentado, né, registrado,
na medicina é que traz todos os benefícios, são dados. E eu gostaria de enfatizar aqui, Carla, porque nós estamos vivendo nos tempos modernos, uma cultura muito de acreditar em tudo que se vê e se ouve. Então, assim, né? Fora fake news, vamos prestar atenção, né? Nós estamos aqui com uma profissional da área, trazendo as informações baseadas em fatos e dados. Eu sempre sou chato, enjoado, fatos e dados, né? Não é achismo, não traz de trás da orelha, não é nada. Categoricamente, cientificamente comprovado. Então, a gente tem que estimular, né? Não basta eu vir aqui de frente com o vereador, fazer firula, está aparecendo, é lógico, eu quero me manter como vereador, com cargo, tenho aspirações políticas futuras, é uma coisa. Mas nós estamos abordando aqui um assunto de extrema importância. Quero que os ouvintes tenham bastante clareza aqui da nossa proposta, da nossa intenção. Carla está aqui trazendo o seu conhecimento, discorrendo para a gente o que ela tem de conhecimento, que ela é da área, e a gente traduz de uma forma ou de outra, né, Carla, que já é a comunicação nossa, que eu nem tenho essa pretensão, mas tentando levar aos teus ouvintes a importância, isso é muito claro aqui, a importância do aleitamento materno e os N benefícios, não só para a criança, mas como também para a mãe. E, para além disso, como saúde pública, quanto mais a gente previne, como você abordou, como eu havia dito antes, quanto mais a gente se previne, quanto menos problemas no futuro, menos sobrecarga no sistema de saúde pública nós teremos. Uma coisa puxa a outra, né? Causa e efeito. Por isso que a gente tem que abordar, por isso que nós temos que dar condições. E é por isso, Carla, que eu estou tentando ver se a gente consegue colocar um banco de leite materno. Consegui verba, que eu achei que era o mais difícil, e agora a gente está conseguindo implantar por questões outras, que não vê o caso, que nós já abordamos isso aqui com a secretária de saúde, mas assim, né, a gente esbarra em um monte de coisa, em burocracia, é lógico, tem critérios, mas eu não descanso, né, eu não descanso porque tem para comigo, além de ser uma demanda de várias mães, cara, que eu sei que você advoga por isso também, para que uma mulher, nós temos 4 grandes hospitais, nós temos o hospital com UTI neonatal e não temos o banco de leite porque tem um critério do Ministério da Saúde que não prevê para o nosso município. Mas nós não vamos, não é questão política, nós não vamos nos ater a isso. Nós temos a convicção, os profissionais da área têm convicção que é necessário ter. E mulher, nós vamos lutar para que tenha. Não vamos deixar isso passar batido não, tá, Carla? Muito bom. Beleza. Agora, quando foi criado, voltando à questão do agosto dourado de novo, quando foi criado o agosto dourado, Carla? Fala pra Outra gente. pergunta muito interessante, porque a gente ouve somente, né? Ah, o agosto dourado tem todos os anos, é no mês de agosto. Então, na verdade, poucas pessoas conhecem não só o ano, mas até mesmo a causa, né? Uhum. Então, na verdade, ele foi criado em 1990. Ele não foi. 90. Exatamente, tem um tempinho bom aí. Ué. Não foi no Brasil, tá? Sim. Embora, graças a Deus, tenha vindo também essas ações para o Brasil, tá? Ele foi criado em Nova York. Na verdade, isso tudo aconteceu, né? Começou porque houve um encontro entre a Organização Mundial da Saúde e a Unicef. Justamente para quê? Esse encontro? Para discutir o que a gente está fazendo aqui agora. Também, justamente para falar da importância e que, para além disso, não ficasse só na fala, para que, além disso, fossem criadas ações intervencionistas, isso, de efetividade em prol mesmo, de divulgar isso, o aleitamento materno, em prol de divulgar essa importância, né? Igual hoje existe as conferências municipais de saúde que são tão importantes. Semana passada teve, né, a nossa conferência municipal que foi de extrema importância, relevância, né? A nossa secretária de saúde, o adjunto também, nosso prefeito, doutor Marcos. Então, o intuito foi esse, né? Eu quis dar essa explicação para os ouvintes entenderem. Nada mais assim, foi uma conferência, foi uma reunião. Então, na verdade, isso surtiu efeito. Que bom que surtiu efeito. Foi muito bom. E no ano posterior, ou seja, em 1991, isso foi confirmado. Isso deu certo.
né? Essa lei foi revogada. Então, assim, foi criada a Aliança Mundial de Ação Pró-Aleitamento Materno. Então, houve uma parceria em torno de 120 países, mais ou menos, né? A maioria mesmo dos países. O Brasil ele foi beneficiado, até mesmo em prol da sua relevância na Nossa, saúde pública, sim. né? Essa foi a caracterização mesmo da escolha do Brasil. E realmente, como o senhor falou, graças a Deus aí ficou simbolizado todos os anos, no mês de agosto, a gente tem essa representatividade. Então, a palavra mesmo foi deixar esse marco, tá? Pra gente, claro que a gente nunca esquece, né? Sim. De abordar, mas aí virou uma campanha mesmo, igual a gente tem o Outubro Rosa, Sim. né, da prevenção do câncer de mama, o O Novembro Novembro Azul, Azul. que é do câncer de próstata, né? Certo. Então, precisava disso também, um mês destinado somente mesmo ao aleitamento materno, para a gente nunca esquecer dele mesmo. Tá sempre lembrando que tem que ser falado, ele tem que ser apoiado, tá? Então, essa é um pouquinho dessa história aí, tão bonita, tá? É bacana, né, a Unicef, né, e a Organização Mundial da Saúde Sim. trazer no encontro, a partir do encontro. É lógico que o Brasil, como você bem disse, Carla, né, nós temos um sistema de saúde público, nós já debatemos aqui, a doutora Luiz Agostinho esteve aqui, secretário de Saúde, abordou muito bem essa questão, eu, né, também abordei. Nós temos problemas, temos percalços na saúde pública no Brasil, mas assim, ela é modelo, né, para o mundo. E a questão do aleitamento materno, né, eu não vou aqui, a gente talvez nós precisamos no Brasil dar um pouquinho mais de estrutura, vamos dizer, um pouco mais de atenção, Sim. né? Quando você se refere à fórmula, né? Quando eu era criança pequena, não, eu sou mais velho de 4 irmãos, minha mãe amamentou no peito, mas a gente usava, então, era o leite em pó, né? Não tem esse negócio de fórmula, é leite em pó, né? Leite que, na maioria das vezes, complementava, assim, o aleitamento, né? Mas é fato que a questão também de facilidade, às vezes, como você bem disse, é uma questão cultural, né? E vem sendo introduzida e está deixando. É igual a questão do parto de ser de cesárea, né? Que o Brasil é campeão de cesárea. E aqui é só uma observação, não é um fato. Eu não estou aqui entrando crítica nem nada, é um fato. E aí a gente tem que, né, tentar abordar isso, trazer a relevância, a importância do aleitamento materno, que nós já discutimos, já discorremos aqui, a todos os benefícios para as crianças e tal, e também para as mamães. Mas a gente está quase terminando, Carla, faltam uns minutinhos ainda, mas assim, a importância do leite materno num contexto mais geral e amplo, Carla. O que você tem para trazer para a gente dar uma, assim, não é finalizar, mas dar uma fechada aí nesse contexto. Fechar com chave de ouro, Isso, né? literalmente. Dentro do mês dourado. Aproveitando o mês dourado, o Isso. mês ouro, vão fechar sim com chave de ouro. Concordo muito com o senhor falou, porque a gente já falou muita coisa mesmo boa. Além dos inúmeros benefícios que já foi citado, eu consigo, assim, a minha opinião, obviamente, como nutricionista e como atuante também na representatividade da saúde pública municipal e estadual, né? Perfeito. Então, e atendendo também, óbvio, né, os prematuros, principalmente, como eu abordei, Sim. 90% dos nossos pacientes sociais são os prematuros mesmo, os bebês de alto risco. Então, me vem sempre na cabeça duas palavras, que é desnutrição e mortalidade. Eu acompanho esse lema do Ministério da Saúde, tá? Então, para mim, além de toda essa importância que a gente já falou acerca de todos os benefícios para a mãe e para o bebê, a gente fecha com isso aí. A importância dele para atuar mesmo na prevenção da desnutrição e principalmente na prevenção da mortalidade materno-infantil. Acho que esse é o meu recado mesmo, tá? Beleza. As questões, né, da desnutrição, a gente tem um problema no Brasil como um todo, que é a desigualdade social, outro ponto que eu sempre bato muito aqui, né? Não tem cabimento um país produtor de alimentos como o Brasil é o maior, né,
exportador de proteína, não o maior produtor, mas o maior rebanho bovino do planeta. Né? E nós temos ainda muitas pessoas, são milhões, não são poucos, passando fome. Aí ainda me ocorre aqui das crianças, né? Dos recém-nascidos e tudo, nesses bolsões de miséria que nós temos por aí, né, Carla? Que, Exatamente. apesar de todos os nossos problemas aqui na nossa cidade, eu quero crer que Muriaé ainda está numa situação bem privilegiada em relação a muitos outros municípios aí, não no Nordeste, outros rincões do país afora, mas mesmo dentro do estado de Minas Gerais, tal, até no país, até cidades próximas. Eu acho que, assim, não está tudo mil maravilhas, não é isso, mas a gente percebe pela qualidade dos profissionais que nós temos, né, aí na área da saúde, principalmente, na educação, que a gente está numa situação um pouco mais favorável. Mas penso eu, né, que esses temas tão importantes, como esse do aleitamento materno, a gente tem que dar uma ênfase maior. E eu vou ser sincero, eu tenho que ser, né, não me ocorria o agosto dourado para o aleitamento materno. Então agora nós tem internalizado comigo. Você falou do Outubro Rosa, Novembro Azul, porque, né, já passei dos 40, eu, obviamente, né, estou lá sempre. Mas, dentre essas questões, né, do prevenção de mama, aí é correlata aqui é um amamentamento, né, amamentação, melhor dizendo, amamentação. Previne também, previne, sim, previne, porque né, biologicamente, nós, como eu disse aqui antes, nós temos uma evolução de milhões de anos. Exatamente. Né? Então, nós temos né, uma memória biológica. Sim, claro. Corrija, Carla, se eu estiver Não, falando besteira. claro, eu só queria até Pois complementar, não, o senhor me desculpa, porque absolutamente. falou as palavras certas e no momento certo mesmo, essa questão da prevenção. E isso tudo me fez aqui pensar que, de forma alguma, a gente está falando sobre fator de risco, a gente está falando sobre fator de prevenção. Exato. E o aleitamento materno é para deixar bem claro, claro que não é somente a falta dele que vai levar à desnutrição ou à mortalidade, mas ele vai estar inserido como esse fator de prevenção. Até porque no nosso campo de atuação na atenção secundária, quando foi criado o CEAI, né, que era, na verdade, o antigo Viva Vida, né, porque a gente tinha o Viva Vida e o Hiperdia. Então, o Hiperdia, ele não tratava, ele trata ainda, né, a parte da cardiologia, o coração, a Sim, nefrologia, que são os rins, e a endocrinologia, relacionada à tireoide, sim. a diabetes, e o Viva a Vida, quando era essa classificação, o intuito era mesmo a saúde materno-infantil. Hoje não mudou, só unificou, Sim. tá? Os serviços prestados continuam o mesmo, mas o que eu quero explicar? Que quando foi criado o programa Viva Vida, ele veio com esse lema, com essa característica mesmo. O Viva a Vida ele foi criado para redução da desnutrição e da mortalidade materno-infantil. Tá? Então, a gente segue essa linha, porque não tem como a gente ser incoerente. A gente está num programa de alto risco, né? Então, a gente deixa bem claro, não é o fator de risco, é o fator de prevenção. Tá? Foi muito importante essa sua abordagem, sim, tá? Obrigado, Carla. Me sinto lisonjeado. A gente, né, o tema é importante, a gente relaxa aqui, nós estamos, né, trazendo a informação para os ouvintes, né, importantíssimo, e a gente quer sempre o bem-estar da população, né, Carla? Você, na sua atuação como profissional de saúde, nutricionista, especializada em materno-infantil, né, na questão das crianças e tudo, prevendo, né, prevenindo, melhor dizendo, prevenindo, né, o que pode acometer as crianças que não tiveram devido cuidado com a alimentação, e a amamentação, logicamente, está inserida nesse contexto. Por isso que a gente aborda esses temas. Os temas são de interesse da população. É interesse da população, do indivíduo individualmente, e interesse da coletividade, porque todos nós saímos ganhando com isso. Exatamente. Né? Como representante popular, e a gente, apesar de ser legislador, estar na Câmara para fiscalizar e tudo, não podemos deixar de andar junto com o Poder Executivo, porque o recurso bem utilizado,
na prevenção, óbvio, ele traz consequências também econômico-financeiras. Porque aquele recurso que está sendo economizado no tratamento, quando a pessoa se torna diabética, tem que ser as consequências disso, a pressão alta, a hipertensão que a gente fala, traz as consequências, traz afastamento do trabalho. Se nós reduzirmos isso, nós teremos, né, mais condições de atender outra ponta e intensificar a prevenção. Exatamente, e é isso que a população tem que entender. Não se trata de uma economia, né? Não. É uma viabilização para outros setores, para outras demandas, para outras questões. Exato. Né? É a utilização mais eficiente dos recursos públicos. Mais eficiente. Não é? Porque aí a sociedade como um todo sai ganhando. Não é? Carla, aí nós temos alguns minutinhos, mas aí eu vou deixar você à vontade para você mandar algum recado específico, alguma observação a mais que você queira fazer, que nós não abordamos aqui. Fique à vontade, nós ainda temos alguns minutinhos, tá? Somente enfatizar mesmo, tá? Tudo que a gente abordou, né? Eu acho que foi tudo muito bem enfatizado, foi tudo muito bem falado, eu acho que foi tudo muito bem esclarecido, eu acho que a gente conseguiu abordar os pontos principais, mas eu deixo aqui o meu recado, tá? Eu sempre falo até mesmo nas palestras que a gente ministra, tá? Amanhã mesmo será o nosso evento do Agosto Dourado, lá no SEAI. O senhor já está convidado, por favor, será um prazer. Os nossos ouvintes também. A partir de que horas? A partir das 7h30. Sim. Tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho também sobre esse tema tão importante, com a presença também da nossa obstetra, do alto risco, tá? A gente já tem esse cronograma mesmo todo ano. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre aborda. Jamais isso aqui que a gente falou não caracteriza um julgamento, sim, sabe, claro, vereador? É muito importante a gente falar, porque, como o senhor falou lá na inicial, hoje é tanta informação. Claro que a informação é benéfica, mas, assim, confunde um pouco também. Sim. A ponto da mãe ficar em dúvida, sim, né, sobre as questões da maternidade. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Eu sempre falo que nasce um filho, nasce uma mãe, né? E você pode ter outro filho, vai nascer outra mãe. Você pode ter outro filho e vai nascer outra mãe também, porque os filhos são diferentes, as gestações são diferentes, as experiências são diferentes. Então, quando a gente aborda a questão do aleitamento materno, de forma alguma a gente está apontando o dedo, a gente está julgando, não é essa questão de, você não é mais mãe, só é mais mãe porque você amamenta, você é menos mãe porque você dá fórmula, de forma alguma. Tá? Eu acho que quem ainda pratica isso, comenta isso em rede social, deveria excluir isso, isso não existe, tá? A gente está abordando só mesmo a importância, tá? A mãe tem total direito de escolha mesmo, mas como eu falei, a gente vê muito o aleitamento materno, ele sendo também desencorajado, justamente por falta de informação, tá? Então eu deixo aqui o meu recado, procurem informação, tá? Eu trago aqui, claro que são dados científicos também, mas são dados clínicos, reais, são dados do dia a dia, tá? A gente vê isso aí. Então, busquem orientação, vamos intensificar as redes de apoio, que os profissionais de saúde orientem mais também, que falem dessa importância, tá? E é isso aí, a gente está aberto aí a qualquer dúvida, tá? Agradecer de novo pelo convite. Muito obrigada e parabéns também pelo seu ser essa representatividade também em prol da saúde pública aí do município. Carla, eu que agradeço a sua participação, foi muito importante a sua colocação no final, isso é extrema necessidade que as pessoas tenham, né, a clareza da informação e sejam muito bem orientadas. Né? Nós já dissemos aqui, vamos repetir. Todo mundo sai ganhando, é para o benefício de todos. Para o bebê, para a mãe, para a família e para toda a população, para a coletividade. Né? A gente pensa, enquanto representante, saúde pública, tem que funcionar. Para funcionar, nós, representantes, que temos poder, nós temos que agir, temos que estar presente, cobrar, acompanhar, procurar soluções. E a população
também tem que estar aderente às orientações, né? Procurar se informar, como você bem disse, procure orientação no local específico. Tem dúvidas? Procure o SEAI, procure a doutora Carla, procure a obstetra, procure o neopediatra, se informe, veja as orientações, discuta. Alguém falou alguma coisa, te deu uma sugestão? Tudo bem, mas se está com a dúvida, procure o local certo, procure a orientação correta. Tenho certeza que vocês serão bem orientados e todo mundo vai sair bem feliz, né? Tanto o bebê quanto a mamãe, todo mundo vai estar ganhando com isso, ganhamos todos nós, a sociedade. Carla, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, ouvintes, aí pela audiência, pela paciência, né, Edmilson? Um beijão para minha mãe, para meu pai lá de Juiz de Fora, como sempre eu mando. Para a Fátima lá de BH, irmã Daninha, que também sempre acompanha lá de Belo Horizonte. Nos acompanha. Um beijão para minha esposa, Célia. Bia, que está lá em Belo Horizonte também, minha filha mais nova. A Vanessa, fiquem com Deus. Um abraço a todos. Até a próxima quarta-feira. Fiquem com Deus. É isso aí, Carla. Show de bola. Conhece, né? Tranquilo. Fala bem demais, meu Deus do céu. Falo nada. Eu tenho que aprender. Falo nada, Tá? só olho. Eu tenho que aprender.